Olá, meu nome é Daiane Martins, sou psicóloga aqui na S2 Psicologia e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre depressão. Nós viemos colocando na rede social, tanto no Instagram quanto no Facebook, perguntas que as pessoas poderiam ter em relação à depressão. Normalmente é um assunto que é um pouco difícil de se conversar. Nessa semana, quando a gente foi começar a gravar o vídeo, você teve a notícia da morte do Flávio Miliaccio, acho que é assim que se pronuncia. Ele acabou cometendo suicídio. E nesse caso, ele deixou uma carta, né, uma nota de suicídio que se diz, aonde ele estava, faz a despedida dele. E uma das coisas que a gente acaba apresentando ali, acaba encontrando, é o sentimento de desesperança. A humanidade não deu certo, né? Pelo menos a carta que a gente, a princípio, acredita que tenha sido dele, que foi divulgada na mídia, por alguns sites. A depressão, ela se tem a tendência a achar que, por exemplo, ela atinge pessoas, gente rica, vamos dizer assim, o que não é verdade. A depressão, ela pode atingir qualquer pessoa, diferente classe social, diferentes idades. A gente tem a tendência a achar que criança, por exemplo, também não pode ter depressão, mas ela pode. E tem muitas crianças que têm, e o mais difícil é enxergar crianças, porque elas têm sintomas um pouco diferentes dos adultos. A gente até pode fazer um vídeo só sobre depressão infantil, né? Se vocês quiserem, comentem aí nos comentários do vídeo. Coloquem as suas dúvidas que a gente pode tentar trazer alguma coisa em relação à depressão infantil. Mas a depressão, no modo geral, ela tem alguns sintomas. E a gente tem a tendência a achar que pessoas que estão normais, são funcionais, têm a sua vida funcionando no sentido de vão para o trabalho, tem casamento, tem esposa, estão sorrindo, estão rindo, né? Elas não têm depressão, mas elas podem esconder muito bem isso. Muita gente tem vergonha de poder mostrar que está com depressão, vergonha de trazer os seus sintomas, de poder contar sobre isso. E uma das coisas que mais elas têm medo é do que as outras pessoas vão pensar. Porque tem muita gente que vem lá, aquelas termos pejorativos, vamos dizer assim, isso é frescura, o que você tá sentindo, capaz, você tem tudo, você não deveria estar se sentindo mal desse jeito. Você, olha, não tem motivo para que você ter. Isso não, a vida da pessoa pode ser linda e maravilhosa. Isso não necessariamente a depressão, ela tem uma causa externa. Ela pode ser simplesmente algo interno. Então, é diferente aquilo que a gente apresenta para o mundo fora, aonde as pessoas, todo mundo tá olhando, tá enxergando, e o que tá atrás, que é o que tá dentro da gente. Eu tenho a mania de dizer para meus pacientes assim: a função do psicólogo é sentar e enxergar o que tá atrás da moeda, o que tá aqui atrás, o que tá sendo, que realmente tá aqui atrás, e não aquilo que tá sendo apresentado. Apresentar, a gente pode interpretar muitas coisas, a gente pode estar ali na frente das pessoas, falando muito bem, obrigado, sendo alegres, sociais, tendo uma vida que as outras pessoas vão dizer que é funcional e perfeita até muitas vezes. Mas a depressão ela é muito mais interna, ela é um sentimento interno, é onde a pessoa acaba tendo as suas dificuldades, os seus conflitos, as suas desesperanças e ela não consegue lidar com isso. Então vamos falar um pouquinho sobre os sintomas da depressão. O que acontece? A pessoa tem um humor mais deprimido na maior parte do dia e quase todos os dias. Não precisa ser a todos os dias, a todo momento, não. É a maior parte do período do dia e quase todos os dias isso tem acontecido. Ela pode começar aos pouquinhos e aumentando gradativamente essa sensação. E isso é um sentimento, é uma sensação. A pessoa não necessariamente vai mostrar isso para o outro. Ela pode chegar, tô aqui me sentindo deprimido, tô me sentindo cabisbaixo, tô me sentindo mal.
eu tô triste, eu tô com desesperança, eu tô com uma sensação de vazio constante. Às vezes eu fico chorosa, às vezes não. Pode ter choro ou não, a família pode enxergar o choro muitas vezes, mas pode não apresentar, ela pode esconder isso. E quando chega na frente de outra pessoa, ela bota o sorriso no rosto. E é comum que a pessoa que tá com depressão, ela queira se isolar, começar a se isolar. Ela não querer fazer atividades que ela fazia, ter prazer nessas atividades. Então, assim, coisas que geravam prazer para ela. Sei lá, ela gostava muito de viajar, não quer. Ela gostava de estar com os amigos no final de semana e ela passa a se recolher. E passar muito mais tempo. Ah, não, mas eu converso com os meus amigos. Sim, mas só pela rede social, né? Eu tenho amigos e converso pela rede social. E quando é que você encontra seus amigos? A pessoa não encontra. Pô, a pessoa tava sempre aqui com a gente, fazendo as coisas e tal, blá, blá, blá. Eu tenho visto que ela tá mais quieta quando tá conosco, tá ficando, já não ri tão espontaneamente, leva um determinado tempo. Parece que tudo que ela tá fazendo com determinado esforço, até mesmo para estar aqui com a gente. São coisas que talvez a gente possa, tá nos detalhes, tá? Tá nos detalhes. Nem sempre a pessoa que tá com depressão, a gente tem uma tendência a pensar que elas comem menos. A gente tem muito essa ideia, né, de que depressão a pessoa para de comer e tal. Pelo contrário, às vezes ela faz um movimento de comer excessivamente, né? Vem a ansiedade junto com a depressão, pode ter um aumento. Então, normalmente a gente começa a pensar assim, se tu tiver um aumento grande ou uma diminuição também grande da quantidade de peso, tem que estar um pouquinho em alerta, porque tá comendo demais ou tá comendo de menos, tá evitando. Tu não sente aquela vontade de comer ou come para tentar acalmar. Pode ser uma situação que aconteça. A pessoa pode dormir demais, ou seja, qualquer coisa que eu tô fazendo, logo em seguida eu tô com sono. Eu quero dormir muito, quero ficar com passo a maior parte do dia dormindo, eu faço alguma coisa, já tô cansado, tudo que eu faço com esforço e logo em seguida eu já tô com sono, até mesmo uma leitura que eu sempre fiz, pegar um livro e em seguida eu apago, ou de repente a pessoa não dorme, né? Tem pessoas que acabam não dormindo, passam noites acordadas, passam com um período de sono menor, e daqui a pouco tem gente que passa até mais de 24 horas sem dormir e precisa da ajuda da medicação para poder fazer esse sono regular. Essa é uma das funções do sono, e isso acontece praticamente todos os dias, uma vez por semana, começa a acontecer esse período, começa a ficar frequente de sono demais, a pessoa trabalha a semana toda e chega no final de semana, ela só quer dormir, ela não quer fazer as coisas, ela quer ficar em casa, uma coisa vai se interligando na outra, tá? Eu tô ficando muito irritada, tô sem paciência com meu chefe, tô sem paciência com os meus familiares. A pessoa perde um pouco de paciência porque ela não tem energia interna dentro dela para poder conversar com as pessoas e pensar sobre isso. Pode ter agitação motora, tá? Assim, a pessoa tá sempre quicando, tu vê o pé que tá sempre chacoalhando, né? Tu vê que não é uma coisa que nem tipo eu, assim, que fico falando, que eu uso as mãos para falar, mas a pessoa tá sempre se mexendo, não para quieta, ela fica, parece que tem bicho carpinteiro, né? Parece que ela tem alguma coisa ali espetando ela o tempo todo, tá incomodando, e o pé chacoalha, ou a mão, pega uma caneta e fica batendo. São coisas que acontecem assim. Então, como eu comentei, fadiga e perda de energia todos os dias, né? Então, sintomas que são bem comuns. Também vem algumas vezes aquele sentimento de inutilidade. Então, eu não tenho utilidade para nada, eu não consigo fazer as coisas, tudo que eu faço é inútil, ou tem um outro que faz melhor do que eu. Isso é o tempo todo.
Esses sintomas que eu tô falando, eles não acontecem separados, tá? Eles, porque existem alguns sintomas que eles são de características das pessoas. Então eu tenho lá um sentimento de insegurança meu, que é normal, mas eu não tenho depressão, eu funciono, eu faço, às vezes eu tenho a impressão que a minha utilidade eu não sou tão útil quanto eu deveria ser, mas é essas coisas acontecendo juntas, tá? Pelo menos assim, grande parte delas acontecendo juntas. Não é um ou outro. Então, essa capacidade da pessoa por estar sempre cansada, não conseguir se concentrar, tá sempre com sono, tá sempre agitada, ela não consegue se concentrar, não consegue decidir o que é que ela quer, por medo de errar o tempo todo. E aí daqui a pouco ela começa a se sentir mal, começa a chorar, fica triste, eu não consigo, eu não servo para nada, eu não presto. Então é o conjunto de todos esses sintomas, tá? Não vamos sair pensando que vai ser apenas um, tá? E eu comecei falando do ator Flávio, e ele cometeu suicídio. Pode ou não ter suicídio em casos de depressão. O suicídio, ele já é a tentativa, sucesso ou não, ela já é um grau mais adiante. A gente tem a tendência a falar de suicídio, né? Que as pessoas, quem fala que vai cometer suicídio não comete. Não, pode sim, e muitas vezes comete. A pessoa tá falando disso para poder pedir ajuda. Eu gosto de dizer assim, a pessoa sempre veio vindo um movimento da vida dela e daqui a pouco teve coisas que ela conseguiu lidar, teve coisas que ela não conseguiu, teve coisas que ela foi sendo forte e às vezes não teve tempo de pensar e organizar sobre esses acontecimentos, sobre esses traumas, sobre os fatos da vida. E aos poucos, isso foi enchendo o copo. Foi enchendo o copo. Então, para algumas pessoas, determinados fatos, o copo ficou até um determinado momento. À medida que eu vou enchendo esse copo, algumas vezes eu vou conseguindo esvaziar. Eu vou lidando com isso, vai dando tempo, mas às vezes não deu. E aí, não precisa ter acontecido um fato extremamente grande para essa pessoa entrar em depressão. É como se esse copo ele enchesse e eu não consegui lidar com aquilo tudo. E aí uma pequena gota, uma coisa simples, ele transborda o copo. E aí começa o processo de depressão. Quer dizer, na verdade ele já vinha acontecendo no momento que eu não consigo lidar com estas situações. E é por isso que muitas vezes a depressão, ela não se resolve numa primeira consulta, às vezes leva anos para trabalhar. E a pessoa tem que ter um pouco de paciência com ela. E as pessoas que estão em volta também. Às vezes também é necessário que as pessoas tomem um certo cuidado com essas que estão em tratamento. Pessoal, o vídeo acabou ficando um pouco grande, então o que eu fiz? Eu dividi ele em duas partes. Então eu vou te pedir um favor, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho para que você possa receber a segunda parte na hora que o vídeo for postado. Compartilha ele nas suas redes sociais para que outras pessoas possam assistir. Você não sabe quem é que pode estar precisando aí do outro lado. Faz um favor também, curte o vídeo para que outras pessoas possam ver o vídeo. O YouTube ativa o vídeo e aparece como sugestão para outras pessoas pela quantidade de curtidas, porque ele entende que mais pessoas podem se interessar por ele, ok? Então, até a próxima e não esquece, ativa a notificação para você assistir a continuação desse vídeo. Um grande abraço e até mais!